Fala pessoal, tudo bom? Olha só, a gente vai estar iniciando aqui então a como construir uma tabela de frequências no Excel. A gente vai dividir esse vídeo em dois, tá? Vai trabalhar com uma parte de dados categóricos, né, qualitativo, e uma parte com dados quantitativos, tá? Então a gente tem o nosso conjunto de informações aqui, né? Preços em reais aqui e cores de determinado item. A gente vai estar trabalhando agora com essa variável aqui de cores. Então a gente quer saber quais são, digamos, as cores que mais se repetem, né, nessa nossa base aqui. Lembrando que uma tabela de frequência é uma tabela de contagem. Então, a gente quer saber quantas vezes um item se repete dentro do nosso conjunto de dados, tá? Então como é que a gente vai estar procedendo para fazer isso daqui? Eu vou estar conduzindo de duas formas, tá? Uma forma não muito convencional e depois a gente vai fazer uma outra por meio de tabela dinâmica, que é mais rápido, tá? Mas vamos aproveitar aqui e fazer de uma outra forma também, só para a gente aprender mais algumas funções do Excel que podem ser úteis lá na frente, tá? Olha só, foi o que eu fiz aqui, eu só copiei a minha coluna para cá, tá? E eu vou pedir para que o Excel retire os valores duplicados, tá? Como é que eu procedo para fazer isso? Eu venho aqui em dados e venho aqui nessa opção remover duplicadas, tá? Vou clicar, vou dar um OK, o Excel remove e deixou aqui para mim somente 11 valores exclusivos. Deixa eu só ajeitar aqui porque ele acabou desconfigurando, né, a tabela. Deixa eu colocar aqui. Tá, quer dizer, de cores, ele me deu quantas cores aqui? 9 cores, né? Tá contando aqui com o título. Então eu sei que só existem essas 9 cores na minha base de dados. O que eu tenho que fazer agora é saber quantas cada uma delas se repete. Eu vou colocar aqui então a minha nomenclatura, né, do meu cabeçalho aqui, frequência, tá? E eu vou colocar logo a minha frequência relativa, né, que a gente já viu isso aqui na nossa aula teórica, que eu vou postar ainda. Na verdade eu postei, mas eu retirei do ar e vou postar novamente. Pronto, frequência relativa, tá? Que é a nossa frequência simples, né? Então, para eu colocar, para eu calcular aqui essas minhas informações, eu vou utilizar uma fórmula no Excel, que é a count_se, tá? Quer dizer, ele vai contar se determinado critério for atendido, né? No caso, o critério seria quem, né? Seria a cor, tá? Então, ele pede dois argumentos. O primeiro argumento é o intervalo. Eu vou clicar aqui na coluna C, direto, tá? Vou, enfim, dar um F4 por mania mesmo, não era necessário. Bloquear a célula nesse caso, porque a coluna toda está selecionada. E o critério, no caso, vai ser quem? Vai ser a minha cor, né? Então, eu vou clicar aqui. Deixa eu só afastar aqui para ele pegar a coluna E. E vou dar um Enter e ele já conta quantas cores, né? Quantas vezes cada cor está se repetindo, tá? A frequência de cada uma. Eu vou colocar um somatório aqui. Ao total, então, seria 500 observações, né? Que eu estou trabalhando, tá? Se eu vier aqui ao final, ó, eu vou ter 500, né? E eu vou calcular agora a minha frequência relativa. A frequência relativa é basicamente para a gente saber qual é a participação percentual, né, a proporção de cada uma dessas cores no todo. Então, eu vou pegar a frequência relativa de cada uma delas e vou dividir pelo total de observações, né? Vou dar um F4 aqui para travar, vou dar um Enter e vou arrastar. Bem, se você não sabe por que eu dei um F4, um F4 ele trava a célula para que eu possa fazer, né, arrastar e ele conseguir manter a estrutura da fórmula. Eu vou colocar aqui do lado uma situação similar se eu não fizesse o F4 para travar a célula, né? Está aqui aberto o F15, tá bom? Vou dar um Enter aqui, vou colocar em percentual, você percebe que o valor é o mesmo, né? Só ajustar aqui a casa decimal, mas quando eu começar a puxar para baixo, ele vai começar a dar erro. Por quê? Porque o meu denominador ele ficou móvel, né? Então eu travo a célula, aqui o denominador, no caso do F4, para que eu possa travar e deixar o denominador fixo, tá? Vou apagar aqui. Muito bem, aqui nós estamos fazendo uma tabela de frequência para dados categóricos, tá? Nós temos ainda, dentro do instrumental de tabela de frequência, a chamada frequência acumulada relativa e até mesmo ponto médio.
Frequência acumulada a gente pode até estar calculando, e a relativa também, só que pode não ter muito sentido prático para esse exemplo especificamente. Por quê? Porque a nossa variável aqui é uma variável nominal. Quer dizer, ela é só uma variável que você identifica determinado item, não é nem uma variável ordinal, que você tem um grau de preferência, tá? Então, para variáveis que não sejam ordinais ou escalares, né, que seria uma variável quantitativa, não faria muito sentido trabalhar com frequência acumulada, porque pode não ter uma interpretação prática. Quer dizer, se eu faço uma acumulada dentro dessa informação aqui, dentro dessa minha tabela, opa, deixa só eu tirar aqui o formato de percentual. Se eu faço uma acumulada aqui, no próximo exemplo do outro vídeo, sim, vai fazer sentido porque é uma variável quantitativa, mas aqui não vai fazer muito sentido não, tá? Deixa eu olhar aqui se eu fiz a soma correta, que foi dividir, desculpa, para somar, né? Deixa eu somar aqui, na diagonal. Isso aqui não tem muita interpretação prática, tá? Porque se aparecer, por exemplo, uma ordem diferente nessas minhas cores aqui, quer dizer, essa interpretação vai ficar comprometida, porque a visão acumulada é para a gente ver, né, como é que a variável, no caso, ela vai se comportando, digamos, ao longo do tempo ou ao longo de algum ordenamento, tá? Aqui, como não tem, porque não é uma variável ordinal, não faz muito sentido. Então, para a gente só funcionaria até aqui. Posso fazer mais alguma coisa? Posso sim, né? Quer dizer, eu posso, por exemplo, fazer um gráfico de barras aqui, que seria o mais adequado para você trabalhar com essas variáveis categóricas. Assim, mas eu posso fazer um gráfico de pizza, porque como isso aqui é um total de 100%, olha, poder você pode, mas não deve, tá? Não recomendo. Gráfico de pizza em algumas situações, no máximo 3 ou 4 variáveis, e se você conseguir dar uma distinção razoável entre as fatias, tá? Senão, não recomendo não. Porque é interessante que a gente se preocupe também com a apresentação das informações. Elas precisam, uma apresentação visual, como um gráfico, ela tem que ter a capacidade de ser interpretativa, né? Interpretada direto. Bateu o olho e entendeu, tá? Então, o gráfico de pizza, às vezes, não consegue fazer isso, tá? Então, vamos fazer um gráfico de barra mesmo. A gente pede para inserir aqui um gráfico de barra. Pode ser de barras horizontais, pode ser de barras verticais. Ficaria aí ao seu critério. Vou aqui formatar a série de dados. Opa, desculpa. Botão direito, selecionar dados. E vou aqui em editar, só para colocar o meu eixo X, tá? Já apareceu aqui embaixo. Vou dar um OK, vou apagar o título, porque eu não gosto. A gente pode estar apagando ainda essas linhas aqui, apagando o eixo Y lá e pedir para ele mostrar os rótulos, tá? Enfim, são coisas que você pode estar fazendo para tornar um gráfico mais clean, né? Mais fácil de ser interpretado, tá? Aqui ainda não está tão interessante, porque o ideal seria que você fizesse um ranking, né? Interessante você ranquear do maior para o menor, tá? Para você ranquear aqui, no caso, você vai ter que fazer o ranking aqui na sua base de dados, né, para ele colocar lá no gráfico, tá bom? Bem, basicamente é isso daqui que eu vou estar mostrando nesse primeiro momento. Na segunda aula a gente vai trabalhar com a variável quantitativa, aí a gente vai utilizar uma outra metodologia, outros recursos, né, e trabalhar com frequência acumulada e frequência acumulada relativa também, e vamos construir também um gráfico de histograma, né, que é aquele que mostra para a gente como é que a nossa distribuição se comporta, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.